Olá, irmãos, sejam bem-vindos aqui ao canal Remanescente. Hoje nós vamos ter um vídeo diferente aqui, tá? Hoje eu estou trazendo o meu irmão Igor e esse vídeo realmente ele é uma entrevista com o nosso irmão, porque para mim e para nós aqui do canal existem novidades. Para mim pode até não ser uma novidade, porque eu já estudo há algum tempo, mas não tinha aquela certeza em passar essa informação. Por isso eu trouxe o irmão Igor, que já teve uma participação aqui com a gente com o podcast, a gente agradece muito. E à medida que os assuntos avançam no Apocalipse, a gente sente uma necessidade um pouco maior ainda de aprender, né? E quando se Uhum. trata do Evangelho do Reino, ainda principalmente. E eu estava conversando até com o irmão Igor aqui, né? A gente deve se dobrar a palavra de Deus para ter um entendimento maior e para fazer esse Evangelho do Reino avançar. Tem muitas coisas que a gente precisa aprender. Por isso, o nosso irmão está aqui. Antes de nós entrar nesse assunto, meu irmão, eu quero saber um pouco de você, tá? Hoje é uma entrevista com você aqui. Como que você começou o seu ministério? A partir de quando você teve assim, não, aquele anseio no coração? Agora eu preciso sair para o campo de batalha e pregar. Boa noite a todo mundo, né? Ou bom dia, ou boa tarde, né? É Dependendo verdade. de qual horário você vai estar assistindo, né? Mas, na verdade, isso foi bem progressivo na minha vida, né? Porque desde que eu me entendo como pessoa, né, eu sou cristão. Acompanhava a minha mãe desde cedo na igreja e eu sempre fui de estar lendo, né? Por incrível que pareça, né? Desde pequeno, desde 11 anos de idade, Uhum. vendo assuntos polêmicos, né? Me batizei com 12 anos e a partir dos 13, 14 anos já comecei já a ter uma inclinação para estudos proféticos, né? Eu me lembro que no ano de 1998 eu já tinha lido um livro de mais de 700 páginas só sobre manual de escatologia, né? Então, isso foi algo que sempre foi firme no meu coração. Então, desde essa época, eu já tinha começado a estar estudando sobre esse tipo de assunto, né? Com 16 anos, eu comecei a liderar um grupo de jovens e adolescentes na Igreja de Nova Vida do Colobandê. É, e ali eu comecei a trabalhar um pouco mais na questão muito mais voltado para mensagens devocionais, né, santidade, porque é jovem, né? E às vezes Uhum. em quando vinha com alguma coisa mais profética, né? Isso era algo que ficava muito mais fora do púlpito do que no púlpito em si. E foi no ano de 2002, né? Em 2002 eu tinha ali 20 anos de idade, foi quando eu tive acesso ao Evangelho do Reino mesmo, de verdade. Quando eu sentei numa cadeira em julho de 2002, na Igreja Ministério Rei Jesus, e ali eu vi quem, né, ensinando? O pastor Cláudio, o pastor Márcio, né, o pastor Márcio, que hoje caminha com a gente, que foi o que me consagrou a pastor agora no dia 4 de dezembro, se não me engano, 4 ou 6 de dezembro do ano passado, né? Então, quando eu sentei ali e comecei a ver o reino de Deus, eu percebi que eu não sabia nada, né? Eu não sabia nada, eu achava que sabia um monte de coisa. O meu apelido lá na igreja era chamado de Bíblia Ambulante. Tá? Um molequinho lá de 17 anos, 18 anos, chamado de Bíblia Ambulante, que já, desde pequeno já tem a prática de decorar versículos. Né? E quando eu tive acesso ao Evangelho do Reino, foi quando foi um divisor de águas na minha vida. Eu me lembro que eu saí do seminário, eu sentava na última cadeira do ônibus, porque eu ia para casa chorando, em lágrimas, sem saber o que fazer com essa palavra, porque aonde eu congregava não se ensinava nada disso, Sim. né? E foi quando eu tomei a decisão de sair de lá, né? Até porque naquela época não tinha muito essa questão de aulas de YouTube, não tinha isso tudo. 2002 era bem escasso de internet, né? Então, ou você ia congregar, ia lá na igreja, ou você, então, né, tinha que se virar sozinho. Eu resolvi ir lá congregar, né? E muitas das coisas que eu aprendi hoje, que eu sei hoje, né, vem lá do pastor Márcio, do pastor Damásio, né, que tiveram paciência comigo para me ensinar, né? Hoje eles são professores ali também do Seminário do Reino,
mas não é algo que veio de mim, né? O Uhum. evangelho que o Igor prega. Não, eu aprendi com alguém, né? E essas referências que eu tenho na minha vida são eles, né? Que durante muito tempo me discipularam. Quantas vezes eu fui lá na casa do pastor Damásio, né? Lá na igreja, ele teve a paciência de me ensinar, já dormi lá para poder aprender coisas que hoje a gente ensina, né? Com maior facilidade. Naquela época eu ficava com dificuldade para aprender, mas os frutos estão aí, né? Então, Sim. essa jornada aí de 20 anos, né? Nessa palavra, né? E até hoje está dando muito fruto na minha vida, na vida de muita gente. Com certeza, mas eu fico com uma curiosidade aqui, e eu acredito que o pessoal em casa também tenha, porque talvez o pessoal não saiba assim, o contexto do que consiste o Evangelho do Reino, a gente vai tratar aqui, Uhum. mas como que isso surgiu lá em 2002? E a gente vê, eu conheço o projeto do pastor Damásio, eu vejo que vocês estão em um templo pregando, e isso é louvável nos tempos de hoje. Como que desde 2002 tem essa mensagem, e infelizmente essa mensagem ainda está fechada, a gente não vê as denominações pregando efetivamente o evangelho do reino, tratando do reino milenário, né? Então, eu penso da seguinte maneira. Eu fiz uma live esses dias falando sobre o novo adventismo. Você deve ter visto lá, né? A nova linha adventista ali. E dentro dessa nova linha adventista, que não é nova, é da década de 70, né? Ela fala que vai herdar a terra para sempre, por exemplo. E Uhum, acredito que o reino milenar é aqui na terra e que a igreja vai estar aqui na terra, nessa nova vertente. E eu trouxe uma revista de 2002, se eu não me engano, da Defesa da Fé, e nessa revista eles chamam todos aqueles que acreditam que vão herdar a terra, uhum, né, de inimigos da cruz, amantes da carne, né, e por aí vai. Então, o que aconteceu? Nós estávamos num tempo, naquele momento, onde você falar de reino sobre a terra ser uma heresia. uhum. Nós fomos taxados de hereges por muitos anos, nós fomos taxados de testemunha de Jeová por muitos anos. A mensagem é a mesma, a mensagem não alterou. Então, o que aconteceu? Que antes era uma coisa que era impossível das igrejas acreditarem, hoje já estão dando uma certa abertura para acreditar nesse reino sobre a terra, ainda que eu penso que nós estamos dentro de uma bolha e a gente não consegue furar essa bolha para poder atingir outros lugares. O que eu acredito é que existe uma janela de revelação. Sim. Tem uma janela, um tempo próprio para isso. Naquele tempo, as pessoas que ouviram dessa palavra, elas é, é, não aceitavam, de forma que não fechavam o coração. E por que que hoje não está assim? Por que que hoje as pessoas, ao ouvirem, até os mais contradizentes vão dizer, cada um tem sua visão. Por quê? Porque eles sabem que não tem como contradizer. Uhum. Então, o que eu observo é que existe uma janela profética no tempo do corpo de Cristo aqui na Terra, e nessas janelas, como aconteceu no avivamento, no período da Reforma, no século XVI, no século XVII, XIX, né? São janelas. Né? As janelas vão se abrindo em determinado momento. Então, uma janela da fé, uma janela da santidade, uma janela dos dons espirituais. Agora é a janela do reino. Sim. Já que nós estamos nessa janela do reino, a maioria das pessoas que nos ouvem, elas ficam com a gente. Por quê? Porque é o tempo. Se fosse uns 20 anos atrás, ia ser muito difícil de agregar essa galera. Mas não. Hoje a gente está conseguindo agregar, a gente está conseguindo reunir. Por quê? Porque é o tempo disso acontecer. Falta ainda quebrar, furar essa bolha. Falta ainda furar essa bolha. Mas a gente vai furar, né, em nome de Jesus, e muitas pessoas vão ouvir essa palavra do reino sendo propagada aí com toda a força. Seja na casa, seja na praça, seja no templo, não importa, né? O importante são os filhos de Deus anunciando essa palavra. Amém, meu irmão, amém. É assim, ó. Eu assisti um vídeo seu, o vídeo bom que seus vídeos são numerados, né? O vídeo É. número 333. E Fácil, é fácil de antigo. lembrar. Esse vídeo você conta um pouco da sua história lá, um pouco de você contou aqui, tá lá também, mas tem muito mais informação lá. E nesse vídeo, eu fiquei surpreso em saber que você, ali em 2002,
já conheceu sobre as duas casas de Israel, tá? Uhum. Por que que eu vou te dizer isso? Porque as igrejas pregam há muito tempo sobre, sim, que nós somos os gentios, mas a igreja tem um entendimento fechado em entender que nós somos o povo de Deus, somos os gentios e pronto. Por Uhum. quê? Porque quando a gente entende sobre as duas casas de Israel de uma maneira ampla, abrangendo todo o contexto e levando esse contexto para as profecias, isso muda tudo. Para Sim. mim, mudou tudo. Não é simplesmente dizer assim, os gentios agora são enxertados e são povo de Israel e está tudo certo. Não, não, não é assim. Porque se fosse só isso, continua tudo como está. Na verdade, não é, muda tudo profeticamente. Muda. Então, como que essa mensagem das duas casas de Israel impactou e mudou, assim, virou a chave para o entendimento das profecias, ao seu ver? Eu tive acesso, né, a uma literatura em 2002, de fato. Tá? E o título do livro, se não me engano, né, faz muito tempo, me emprestei para um rapaz, ele sumiu, desapareceu do mapa, sumiu com o meu livro, né? Mas acho que tinha a ver com os efraimitas, coisa assim. Sim. Né? E eu li o livro, achei interessante, né? Eu percebi que havia muitas coisas ali em Oséias, falando acerca dos efraimitas, que eram a multidão entre as nações, né? Que tinha fermento, que tinha idolatria. E eu comecei a perceber que muitas das profecias que se referia a Efraim, né, estava falando de nós, gentios. E isso começou a expandir um pouco o entendimento. Mas o que aconteceu foi o seguinte: essa mensagem ela não teve um ban como teve agora no início dos anos 2010, por exemplo. Aham. Né? Naquela época, para mim também não foi algo assim que deu um ban na minha vida. Por quê? Porque da maneira como eu tinha aprendido, precisava de um ajuste. E foi justamente por causa desse ajuste foi que eu peguei esse ensino e deixei ele na caixinha. Sim. Né? Sim, e qual era o ensino? O que, é que eles estavam ensinando ali? Né? Eles estavam ensinando que as duas casas de Israel, tanto os judeus quanto os gentios, eram pessoas que vieram da diáspora e que têm um sangue judaico. Então, por exemplo, existe uma grande probabilidade de eu ter sido, sei lá, descendente de Abraão na carne. Né? Então, essa possibilidade é real pelo sobrenome, né? O livro fala sobre isso. Então, Silva, por exemplo, é um. Eu tenho Silva no meu sobrenome. Né? E aí, por eu fazer parte dessa descendência que se espalhou pelo mundo através da diáspora, essa promessa chega a mim. Vê como a mensagem veio totalmente Sim, errada? sim, sim, sim. Totalmente trincada. Mas eu entendi a visão. Uhum. Algo ali ficou no meu coração. Né? Eu falei assim, não está 100% errado, porque eu estou vendo nas escrituras que realmente existe uma promessa, uma multidão ser espalhada pelo mundo. Mas, por outro lado, eu estou vendo que Paulo fala que é pela fé. Sim, sim. Né? Então, como é que faz isso daí? Aí eu fui, como eu não tinha todas as peças ainda, eu peguei aquela mensagem que precisava de um ajuste e deixei ela ali na caixinha. Quando, em 2015, 16 por aí, né, foi quando eu tive acesso a essa informação completa, aí realmente foi a virada, né? A virada por quê? Porque eu antes tinha um entendimento, porém, isso não desceu no meu coração, não ardeu no meu coração, mas eu sabia que tinha algo ali que poderia ser aproveitado. Só que eu não sabia como. Uhum. Deixei guardado. E aí, uns 14 anos depois, foi quando veio a informação completa, que ajustou, fechou. E aí, isso para mim foi a virada, a guinada aí dessa palavra no meu coração. Por quê? Porque você passa a entender que as promessas que foram feitas para Israel, todas elas desaguam, né? Nos gentios, e também fica aí as duas casas de Israel é uma prova irrefutável, né? De que a igreja precisa estar aqui para poder ter as duas casas juntas. Não tem esse negócio, né, de Israel e igreja. Sim, Acabou. sim. As duas casas de Israel, ela elimina, as duas casas elimina de vez essa interpretação dispensacionalista, né?
Não, com certeza, com certeza. Falando nisso, eu vou te fazer uma pergunta aqui. O irmão fica muito à vontade. Não quero responder, não quero entrar, até porque eu já, como eu vi o teu vídeo, eu sei que o irmão não gosta de contenda e eu também não gosto. Não gosto de estar alimentando, não é muito bom, tá? Não é bom alimentar. Mas assim, eu não sei, e o pessoal também não sabe, o irmão fica à vontade para falar. É, eu vim de uma denominação adventista, uma doutrina que infelizmente está muito atrasada, fala de Uhum. profecia, mas fala errado, que diz que Israel foi rejeitado lá no ano 70. Eles dizem que a profecia das 70 semanas acaba ali e acabou o tempo de salvação para Israel, tá? Até hoje eles mudam, eles dizem, não, tudo bem, nós somos Israel, por causa dos gentios, não tem como eles negar isso, porque senão Uhum. seria negar o livro de Romanos, por exemplo, tá? Sim. Mas com o olho muito fechado nos gentios, não abrangindo tudo, tá? A questão toda é a seguinte, um dia a gente vai poder conversar ainda sobre a minha história, tem no canal aqui para os irmãos que conhecem, mas eu tive que me dobrar a palavra também, e tudo começou a mudar na minha cabeça quando eu entendi essa mensagem das duas casas de Israel, tá? Uhum. E eu vou falar aqui porque eu entendi essa mensagem com o irmão Luiz, tá? E se hoje eu conheço aqui o pastor Igor, é por causa das lives que foram feitas lá naquela época, porque eu assistia o canal do irmão Luiz, né? E Uhum. as pessoas hoje se perguntam o que aconteceu e tal. O irmão, se não quiser falar, fique à vontade. Mas pelo que eu vejo assim que da parte de você, da parte do irmão Pedro, vocês seguem tudo tranquilo, não tem nenhum vídeo revidando, e isso é muito bom, sabe? Gera, assim, para mim, por exemplo, que não tenho contato muito nem com vocês, nem com eles, a gente não tinha esse contato, gera uma certa tristeza. Eu quero que tu entenda isso, tá? Uhum. Entende o lado de quem tá olhando assim, poxa vida, a caminhada junto era bom, o entendimento era bom, né? Mas assim, fique à vontade, quiser falar sobre isso, se não quiser também a gente passa para a próxima pergunta. É, toda briga no corpo de Cristo é triste, né? Sim, Não é, isso não é bom, né? Ainda mais que a gente trabalha com um projeto de restauração, que é algo que é para profetas, né? Pessoas maduras, e pode me incluir no que eu vou falar agora, tá? A gente age como menino, muitas das vezes, tá? A gente age como criança birrenta ali quando a gente está trabalhando com um projeto tão sério, que é um projeto de restauração da igreja. Isso não é brincadeira, né? Isso daí envolve o corpo de Cristo, salvação, né? sim, Despertamento, avivamento, volta de Jesus, o profético. E a gente não pode ficar patinando ali, né? Com questões pequenas, né? Então, eu conheço ele desde 2016. Nós já conversamos muito, ele, inclusive na época ele compartilhou uns vídeos meus, né? Depois a gente, tipo, que deu uma separada, mas essa separação não foi briga, nada, não é porque como eu me mudei de um estado para o outro, eu acabei tendo muita coisa para fazer e nem gravar vídeo gravei, né? Basicamente no ano 2017, 18 foram poucos vídeos que eu gravei. E assim foi. E aí depois nós voltamos, né? Em 2020, nós retomamos a conversa, né? Eu já o conhecia, já conhecia a história dele toda desde lá do Japão, né? A gente conversava muito na época, e aí a gente voltou a conversar, mas não que houvesse uma briga anterior, né? E na realidade, o que aconteceu ali, né? Não foi nem muito da minha parte, não, tá? É, aquilo dali foi muito mais voltado ali para o Pedro, né? Não foi nem muito voltado ali. Como eu estou com o Pedro, acaba respingando em mim, sim. né? Porque assim, a gente continuou conversando, né? Não houve bloqueio da parte de nem mim, nem dele, né? A gente ficou um bom tempo ainda, na época que teve um camarada lá enchendo o saco dele, né? Gravando os vídeos, falando do áudio dele lá. Ele vinha conversar comigo, desabafava, gravava 10, 15 minutos de áudio, né? Então, assim, tem muita coisa que acontece nos vídeos abertos e coisas que acontecem em off que a pessoa não fica sabendo, né? Sim, Em off,
as coisas não são bem assim, como aparenta no vídeo, né? Claro que eu não concordei com um vídeo que ele falou de mim, do pastor, né? Citou nomes errados ali, entendeu? Damásio não estava nem lá na consagração. Tudo bem, eu acho que, como seres humanos, a gente erra, a gente falha, né? A gente excede, né? Porém, eu acredito que isso também faz parte aí do processo de aperfeiçoamento, né? Tanto para quem erra quanto para quem é atingido, um perdoa e o outro amadurece, né? Então, da minha parte, né, eu tenho o número dele aqui, não está bloqueado, tá? É, eu só não tenho esse contato com ele mais, porque não que eu não esteja aberto caso ele venha falar comigo. Eu só acho que o que aconteceu, né, precisa de um tempo para que a Sim, gente sim, possa sim. colocar as pecinhas no lugares, né, entregar nas mãos de Deus e esperar que o próprio tempo venha dar a resposta para isso, né? E o próprio Deus venha mostrar o que ele pretende com isso. E o futuro a Deus pertence. O que eu faço o meu agora, não tenho problema nenhum com ninguém, né? Eu não tenho queixa contra o outro, né? Como Paulo fala, você tem queixa contra o outro, eu não tenho queixa nenhum contra o outro, né? Nós já nos entendemos em off, tá? E é isso. Agora é continuar o trabalho. Ele faz o trabalho dele lá, está fazendo, né? A gente faz o nosso aqui, né? E Deus continua. Um semeia, o outro rega, né? E Deus dá o crescimento. Amém, meu irmão, amém. Eu perguntei exatamente por isso, porque tem muitas pessoas que ficam assim, poxa vida, né? E eu oro, sinceramente, o irmão Luiz, se assistir esse vídeo, eu oro por você também, para que, se for da vontade de Deus, que a gente possa nos unir aí novamente. Quem tem a ganhar é o corpo de Cristo com isso. Sim. Então, nesse momento eu acabei conhecendo vocês, conheci você, conheci o irmão Pedro, e foi uma bênção na minha vida, tem sido, tá? E a palavra que eu vou te trazer agora é assim, ó. A gente não sabe os propósitos, a gente sabe dos propósitos, mas a gente não sabe aonde que vai, até onde vai. E a gente sabe que pela palavra que nós temos que semear, plantar, Uhum. e quem rega é o Espírito Santo. Então, assim, não é o irmão Igor que vai me convencer, é o Espírito Santo. Se estiver atuando na sua vida e por intermédio da sua boca convencer os nossos corações, isso vai acontecer. Então, o que eu trago de mensagem para você é assim: aquilo que vocês semearam lá atrás, tocou, mudou alguma coisinha aqui dentro, entende? Aquela batalha, aquela luta diária contra a carne, fez a gente enxergar que é preciso fazer um discipulado. Essa mensagem, ela é urgente e, e o Mandorinha não faz verão. A gente está aqui, a gente está ansioso por mais pessoas para espalhar esse evangelho do reino. Então, da minha parte, eu agradeço você, agradeço o irmão Pedro, todos os irmãos que têm contribuído com o seu tempo, né? Então, muito obrigado. Eu acredito que Deus está usando muito, verdadeiramente. Hoje, o pastor Igor, ele trabalha 100% em prol do Evangelho do Reino. Como é que é o seu trabalho aí? Pode explicar para a gente? Tá. Eu sempre trabalhei, né? Eu trabalho desde que meu pai Sim. faleceu com 11 anos de idade. Minha mãe não gosta que eu fale isso não, mas eu trabalhei mesmo. Mas já lá na feirinha, lá, vender minha laranjinha, vender o cafezinho, né, o pessoal lá. Mas faz parte, né? Cada um com a sua história, né? Sim, E isso foi algo que eu sempre gostei de trabalhar, né? Sempre trabalhei. Chegou um determinado momento em que eu comecei a me dedicar ao canal e o canal começou a crescer, né? O canal começou a crescer, não estava com 100 mil, 30 mil, 40 mil, mas mesmo com 11 mil dá um trabalhinho. sim, Dá um trabalho, não é fácil, dá o celular tocando aqui o dia inteiro, né? Irmãos pedindo apostila, pedindo prova, e-mail, até porque a gente disponibiliza, eu não apenas gravo o vídeo e vou embora, né? Fora dos vídeos, a gente trabalha em off quase que um expediente completo, né? Porque a gente tem um site, a gente tem as provas, a gente tem o curso, dois cursos trabalhando simultaneamente, tem os seminários nos estados, né?
Então, não é só o canal. Fora do canal, a gente tem outras coisas em off ali, é tirar dúvida de irmão, em grupos e tudo mais. Pois é, aí o que aconteceu? Quando o canal começou a crescer, eu ainda estava trabalhando, né, no Sesc, Senac, Senai. Então, é que eu trabalhei nas três instituições dessa ali, né? Senai. Estava trabalhando lá no Senai e eu não queria pedir demissão, simplesmente não queria pedir demissão. E os irmãos do canal falando, cara, pede demissão, a gente vai te ajudar. Eu falei assim, não, espera até dezembro, pelo menos. Eu literalmente estava procrastinando, não estava querendo sair do trabalho, né? E aí, em setembro do ano passado, exatamente há um ano atrás, um pouco mais de um ano, foi quando a minha chefe me chamou e falou, olha, nós temos que te mandar embora por causa disso, por causa disso, aquilo, outro. Eu falei assim, amém, eu já estava indo embora mesmo. Né? Tipo assim, Ai, não ai. tô nem aí, né? Mas eu percebi que isso foi de Deus. Quando eu Sim, cheguei e falei para os irmãos no grupo que eu tinha sido mandado embora, pô, o pessoal fez festa, porque eu poderia me dedicar mais ao reino, poderia me dedicar mais, né? E vira e mexe, aparece proposta de emprego para mim. Quando teve aquele problema lá no início do ano, que a gente acabou de citar agora, aquela questão, pô, saíram muitas pessoas do meu grupo de ofertas, muitas pessoas sim. mesmo. E eu falei, cara, agora eu vou ter que voltar a trabalhar. E no dia que eu falei isso, me surgiu um emprego. E me veio por e-mail. Eu estava na casa do pastor Pedro na hora. Aí eu falei para ele, peguei o notebook, ó, aqui, ó, cara, me mandaram e-mail, um trabalho de segunda a sexta, né, de manhã e tarde, um salário de X, né? E aí? Aí ele, não, cara, você não vai voltar a trabalhar, não. Né? Você vai ficar aqui e tal. Aí a Gisele também a mesma coisa falou, os outros falaram. Eu falei, tá, então eu vou rejeitar, quase chorando, porque eu estava doido para voltar a trabalhar. Aí, não, você vai ficar aqui com a gente, Deus vai te honrar. E assim estou, né? Então, o que acontece? Hoje eu vivo das ofertas dos irmãos, né? Os irmãos colaboram, os irmãos pagam minha passagem para poder estar fazendo essas viagens, né? Eu Uhum. consigo pagar o aluguel, eu consigo fazer algumas coisas, né? Mas hoje é assim, né? Cada mês é um mês que eu entrego na mão do Senhor, né? E ele vai lá e abençoa, né? Então, é assim que eu vivo hoje. Eu vivo em prol do canal, em prol dos irmãos, né? Trabalhando para que essa palavra ela venha a ser pregada de uma maneira que seja em tempo e fora de tempo. Eu vejo, acompanho que o irmão está simultaneamente no YouTube e no Facebook, faz as gravações, né? Sim. E é vídeo diário que tem lá para o pessoal saber? Vídeo diário, como é que está sendo, mais ou menos? Geralmente é vídeo diário. Sim, Hoje, por exemplo, antes de falar aqui com você, eu publiquei mais um vídeo lá, né, sim. no meu canal e assim publico também lá no Face, né? Vídeos ao vivo, são quase 4 lives por semana, porque a gente tem Uhum. os seminários, tem aquelas nossas conversas, né? E eu também tenho os cursos o curso, né, que eu ministro, que é da apologia, defesa da fé. E aí é mais uma horinha de gravação que eu faço, apostila, né, prova que eu tenho que estar elaborando. No canal, geralmente, chega a ser um vídeo por dia. Eu estou hoje com 224 vídeos nesse ano. Nós Amém. temos o quê? 250 dias de 2022, basicamente um vídeo por dia, quase. Amém. Né? É, Quase um isso, vídeo por dia. isso praticamente seria impossível se o irmão estivesse trabalhando, né, irmão? Não tem como. Não tem como. Eu sei como é, porque eu corro contra o tempo aqui para gravar as mensagens também. A gente está debatendo no WhatsApp, está gravando, e eu consigo, graças a Deus, que eu coloquei um objetivo de um podcast semanal que a gente tem aqui no canal. Então, toda semana a gente estuda, medita para trazer uma mensagem da palavra de Deus. Eu vou pedir para o irmão, vou deixar aqui embaixo no rodapé desse vídeo o website do canal, é canal Vem o Teu Reino, né, irmão? Isso, Eu vou canal Venha deixar o Teu Reino. website aqui para os irmãos aqui do canal Remanescente que quiser conhecer, vai lá acho que já tem todas as informações de apostila, tudo para conhecer esse ministério do Evangelho do Reino, né? É, então tá, vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Meu irmão, meu irmão e pastor Igor, por favor, dá a entender esse pessoal aqui do que se trata o Evangelho do Reino, que pelo que eu vi é dividido em 4 dimensões.
Explica para nós, por favor, aí, faz um apanhado geral, e depois o pessoal com certeza vai para o teu canal e vai conhecer um pouco melhor, por favor. Então, na igreja, na cristandade, né, igreja evangélica, católica e tudo mais, você vê o seguinte, né? Você vê ali que você tem que receber Jesus como Senhor e Salvador. Quem não receber já está condenado, né? A pessoa que não recebeu já está condenado. E isso, de uma certa forma, me trazia um pouco incômodo na época, antes mesmo de conhecer o Evangelho do Reino, mas a gente deixava em off, porque está todo mundo pregando a mesma coisa, né? Não é possível que todo mundo seja errado. Sim, E é possível sim, estava todo mundo errado. verdade. Aonde vai a É grande porque, massa? porque a gente tem uma visão fechada, a gente acha que só os que estão na televisão que eles falam é a visão de todo mundo. E não Isso, é. é verdade. Né? A gente tem as referências ali, mas existem vários pastores que não estão na televisão, mas tem uma visão que não é a mesma coisa. Então, o que acontece? O Evangelho do Reino é dividido em 4 dimensões, né? Que a gente classifica, e, na verdade, não foi eu quem fez isso, tá? Essa divisão, quem fez foi um pastor que já até faleceu, né? Faleceu uns 2 anos atrás, que é o pastor Arcélio. O pastor Arcélio foi o que discipulou o pastor Márcio, o pastor Damásio. Ele faleceu e esses pastores nos discipularam e a gente discipula os irmãos. Tá? Então, lá na década de 90, o pastor Arcélio já teve essa revelação, o pastor da Batista. Uhum, Tá? E aí o que aconteceu? 4 dimensões do reino. Né? Rei, governo, povo e território. A gente enxerga que rei ali é Deus, o governo é a igreja, é a noiva do Senhor, né, a eleita. Nações é todo o restante da humanidade. A gente pode pegar o melhor exemplo que a gente tem sobre isso daí é no reino milenar, sim. que você vê ali a igreja reinando e vai entrando várias pessoas, né, centenas de pessoas ali no reino milenar que não fazem parte do corpo de Cristo. E isso ficava na minha cabeça. Quem é esse grupo? Como que eles alcançaram chegar até lá, conseguiram chegar até lá sem fazer parte do corpo de Cristo? Né? Porque para fazer parte do corpo de Cristo bastava receber o Espírito Santo. E isso daí era uma coisa que eu não conseguia encaixar de forma alguma na minha cabeça. E nós também temos o território, que é onde você tem o palco de toda a história. Então você tem o rei, que é Deus, o governo, que é a igreja, as nações, que é todo o restante da humanidade, que vai estar sujeita ao corpo de Cristo. Isso é uma novidade, né? Qual é a novidade? A igreja reinando sobre as nações. Novidade não para a Bíblia fala sobre isso o tempo inteiro, né? Sim. Mas é uma novidade para aqueles que estão passando a conhecer essas profecias, né? É novidade eu digo para a teologia tradicional também. A teologia tradicional, né? A gente não conhece isso. É. Então, essa visão, né, é uma visão libertadora, porque você vai ver que Deus ele não trabalha com denominação, Deus ele não trabalha com uma caixinha já pronta teológica, né? Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para ser salvo, não, porque a gente vai perceber que Deus ele trabalha com coisas mais complexas. Salvação é uma coisa muito complexa. Ela não é só aceitar Jesus que está salvo, não é isso que a Bíblia ensina. Então você tem uma complexidade muito grande. Ao mesmo tempo que ele é simples, ele é complexo, porque você vai trabalhar com pessoas doentes mentais, como é que fica? Crianças abortadas, como é que faz? Pessoas que nunca ouviram do evangelho, né? Gente que morreu lá no período medieval, aqui nas Américas, os que só tem como exemplo as igrejas que têm escândalo. Então, você trabalhar com a mente de uma pessoa, querer dizer para ela que é dessa forma, é complicado. E, graças a Deus, esse seminário traz resposta para isso tudo. Ela consegue trabalhar em cima de uma questão que é tão complexa e que ela se torna simples quando você conhece esse evangelho do reino. Além de você também acabar entendendo a questão do arrebatamento, quando que não é, né? Que é o território, você passa a conhecer a Aliança Abrâmica, então é um seminário completo, né? Muda realmente o entendimento, né? E você passa a ter muitas respostas, né, para aquilo Uhum. que, às vezes, anos e anos ficava batendo na sua cabeça. É verdade, é verdade. Não, é uma mensagem fantástica. Eu recomendo, já falei, vou repetir. Todo irmão conheça
essa mensagem bíblica, porque não é à toa que foi escrito, que está escrito, e será pregado esse evangelho do reino a toda língua, povo e nação, então virá o fim. Não é à toa, tá? É. Deus, ele é um Deus de amor, ele é um Deus de justiça, e muitas vezes a gente não entendia como que eu não vejo a humanidade preparada e tal, mas existe um plano para cada ser humano, cada indivíduo, e a gente consegue ver isso neste seminário do reino que está sendo desenvolvido e muito bem apregoado aqui pelo irmão. Meu irmão, há 5 meses atrás eu estava bem belo um dia trabalhando, aí entrou uma notificação. Hoje à noite teremos uma entrevista, aí uma entrevista não, vai ser um debate com um irmão adventista sobre o milênio. Isso. Eu vou lá da Nossa, Bahia. vai ver um vídeo que eu fui com sede ao pote para, entende? Porque eu vim de uma doutrina que o milênio é no céu, tá? Então a gente não vai precisar debater sobre isso, porque já está bem firmado, a gente já sabe, os irmãos podem buscar aí nos canais que tem a respeito. Porém, o que eu senti naquele vídeo foi, rapaz, é muito difícil de desfazer uma doutrina que há muito tempo é martelada na nossa cabeça, porque para mim foi difícil. Eu digo por mim, eu tinha esse mesmo entendimento. Mas mais do que a mensagem que foi passada, que eu vi, sinceramente, aquele irmão sem respostas a tudo que estava sendo indagado, mais do que a mensagem que estava sendo passada, Pastor Igor, o que eu quero te trazer aqui agora, eu vi uma paciência em você. Eu não vi você se exaltar, não vi você gritar, não vi você brigar, nada. O que eu vi foi a mensagem foi passada para aquele irmão até o momento que ele não teve mais resposta para você. Em nenhum momento ele não tendo resposta, você se exaltou em cima dele, tá? Então, eu quero enaltecer isso. Porque quando eu vi o seu vídeo, esse mesmo, 333 ainda, você fala sobre isso. Você fala que por muitas vezes por você ter o conhecimento, você atropelou as coisas, botou os pés pelas mãos e Deus precisou falar sós contigo e mudar tudo. Você não teve vergonha de ir pedir perdão para quem tinha que pedir perdão, porque eu também entendo que esse evangelho não é apregoado à força. Nós somos ferramentas e a gente precisa ser lapidado. Então, para mim, isso faz muito sentido. Eu digo por mim, nós todos, todo mundo, você que está em casa, em algum momento a gente vai querer se exaltar, ou talvez, tipo assim, dizer, pô, eu tenho essa mensagem. Mas não, você recebeu uma mensagem, você recebeu muito mais que uma mensagem, é uma responsabilidade. E Verdade. aí, quando você falou assim, olha, meus irmãos, a gente está aqui na frente de uma câmera, falando, a responsabilidade é enorme, porque o alcance hoje, diferentemente lá de 2002, como você falou, ele é ele é um alcance que a gente não sabe. Esse vídeo vai chegar a uma pessoa e essa pessoa vai tomar conclusões e talvez, dependendo da sua forma de impor, isso pode tomar caminho drástico para aquela pessoa. Por isso que a responsabilidade nossa, que estamos aqui do outro lado pregando esse evangelho, ela é uma responsabilidade muito maior, né? Então, o irmão pode falar um pouco mais, assim, como que mudou na cabeça a respeito deste ponto, assim, de entender que nós somos somente mensageiros e que tudo dependemos de Deus, e a gente precisa ter essa paz de espírito e paciência, até porque eu também entendo que a revelação é progressiva, né, irmão? Uhum. Então, isso é uma questão mesmo de perfil também, porque eu sempre fui impulsivo. Eu sempre quis vencer debate, eu sempre fui de debater. Eu me lembro que quando eu ainda tinha lá meus 12, 13 anos, eu sempre ouvia o debate Melodia lá no Rio de Janeiro. Né? Tinha o debate Melodia, deu 11 horas, tinha o debate Melodia e na El Shaddai tinha lá debate lá, né, da El Shaddai. E eu ficava dependendo do tema, escolhendo um ou outro, mas era religiosamente todos os dias, né? Eu ficava ouvindo os debates para aprimorar os argumentos. A gente tinha debate na igreja, onde a gente tinha, no final do culto, a gente reunia os jovens, fazia debate também, né? Então, o debate foi uma coisa que ficou muito forte no meu coração e a gente acaba pegando certos tipos de caguete de debate que serve para poder menosprezar as pessoas. Então, palavras, por exemplo, você precisa ler a Bíblia direito.
Não, você não está entendendo, você não sabe ler isso aqui que você acabou agora de falar para mim, né? Então, existem algumas palavras que acabam depreciando o outro, né? E todo debate, ele gera o quê? Ele gera um certo tipo de orgulho, né? Porque ninguém quer perder debate. A pessoa não Sim, entra lá no debate, né? E se você o convencer ele, ele vai dizer, caraca, eu estou errado e você está certo, né? Eu mudei minha ideia aqui, galera. É isso aí mesmo. Não. Ele pode ficar sem resposta, mas ele não vai abrir mão daquilo que ele criou. Eu nunca vi uma pessoa mudar de ideia, eu nunca vi, entendeu? Aberto assim. O cara que era evolucionista passou a ser criacionista, um cara que era calvinista passou a ser arminiano, você não vê isso. Então, é mais mesmo um jogo de ego. E isso acaba ficando com a gente, né? Quando eu conheci o Evangelho do Reino, eu conheci o Evangelho, mas o velho Igor estava lá com aquele ímpeto de debate, de debatedor. Então, a pessoa que. E você está cheio de argumento, está cheio de uhum, Bíblia. Pô, agora que eu vou mesmo botar para quebrar, meu chapa. Né? Vou botar para quebrar aqui, ó, vou arrebentar com a Babilônia. Né? E a gente ia dessa forma, e as pessoas, por não entenderem, além de não entender, né, elas viam um certo tipo de orgulho, e justamente por eu saber que estava com uma palavra que não tinha contradição, eu ia lá e batia firme nas uhum. pessoas, né? Foi quando ah, eu vi que eu estava perdendo muita amizade ali, as pessoas estavam se afastando de mim, e mesmo sendo uma pessoa de bom testemunho, que eu nunca fui de dar mau testemunho, não. E todas as igrejas que eu saí, se eu voltar, diante de Deus, todas as igrejas que eu saí, se eu voltar, rapidamente eu consigo alguma função ministerial lá dentro, porque eles me Uhum. chamam para voltar. Não teve nenhuma igreja que eu saí que eu saí brigado com alguém. Nenhuma foi assim. Né? Então, as pessoas começaram a se afastar de mim, mas ainda tinham consideração por mim, né? Porque eu sempre dei bom testemunho onde eu congreguei. Mas essa palavra, ao invés de ser uma bênção, estava trazendo para mim problemas. E Sim, esses problemas eram justamente no meu caráter, que estava gerando soberba. Um problema que Paulo tinha também, por isso ele estava lá, né, sendo esbofeteado ali pelo mensageiro de Satanás. E eu estava tendo esse problema também, né, de soberba. Foi quando eu parei, né, analisei e falei, cara, tem alguma coisa errada, né? Não é possível que todo mundo que eu estou falando, né, se afaste de mim com uma palavra dessa. E eu percebi que eu estava agindo de forma errada, não era assim, né? uhum. Porque a Bíblia fala em 1 Pedro 3,15, ele vai dizer que nós devemos falar, responder a todos aqueles que pedem a razão da nossa fé com mansidão. Sim, E Tiago fala isso no capítulo 2, no capítulo 3, sobre a sabedoria, né? Então, a uhum. sabedoria ela é cheia de fruto pacífico. E eu tive que me submeter ao fruto pacífico, né? E eu voltei para as pessoas que, por um momento, eu fui lá e falei mal mesmo, depreciei mesmo, e pedi perdão a elas, né? Pedi perdão. E eu sei que tem hora que a gente fica, né, ali, ó, nervoso, mas eu tenho que segurar fundo, Sim, respirar, sim. né? Porque, afinal de contas, a gente ensina o quê? Que nós devemos que ser manso como Jesus é manso, né? E aí chega na hora, não tem nenhuma mansidão. Então, a gente pode sim debater com classe, né? Pode debater com estilo, né? Sem agredir o outro, porque afinal de contas, querido, nós um dia estivemos lá também, e eu tenho certeza que eu Verdade. não gostaria que ninguém fosse falar de mim me chamando de idiota, de besta, né? De Uhum. acéfalo, que eu iria fechar o coração. Quando eu Sim, ouvi a verdade, fui numa sala de aula aonde é, simplesmente o professor só falava aquilo que ele cria. Ele não precisou bater em ninguém. Ele só falou aquilo que ele cria, né? E isso já me autoconfrontou, porque eu sei o que eu creio, né? Então eu estou ouvindo outro ensino e já está me confrontando. E esse confronto me ganhou. Agora, se ele chega lá e começa a bater, porque essa Babilônia, porque esse espírito de Cristo que tem aí nos pastores, eu falo, meu irmão, ó, tchau e benção, fica você com o seu evangelho, que eu fico com o meu amor. Prefiro estar cego, mas amando a Jesus, do que estar com esse evangelho e batendo e julgando os outros. Né? a palavra diz que não é por força, né? É pelo Espírito, É não é pelo por força. Espírito. Então,
Eu sei que não é fácil, porque a gente fica indignado, a gente vê muita gente aí que foi trapaceado, que foi amargurado, né? Por causa de tantas coisas que aconteceram, escândalos que eles veem aí com os pastores, né? Mas a Bíblia não vai dar aval, não vai dizer, né? Você foi amargurado, então você pode ser rebelde. Ah, você foi traído pelo seu pastor? Ah, então você está liberado para poder falar mal de todo mundo. Não, a regra continua a mesma. Abençoar os que te amaldiçoam, bem dizer os que vos maldizem, orai para os que vos maltratam e vos perseguem, e fazem o bem àqueles que vos odeiam. A regra continua lá. Se alguém fez mal a mim, eu venço o mal com o bem. Amém. Então o problema não é de quem vem para cima de mim, o problema é a minha resposta mediante aqueles que vêm em cima de mim. Eu tenho que estar preocupado com a minha reação e não com a ação deles. Amém, amém. Meus irmãos, o nosso papo aqui está muito bom, mas está chegando ao fim. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer assim o irmão Igor, pastor Igor e meu irmão Igor, e dizer Amém. que eu sinto, tá? Essa paz na sua fala, eu sinto esse amor na sua fala, e não é da boca para fora, não. Aquilo que eu já falei para você, o que a gente planta hoje, a gente vai colher, vai ceifar lá na frente. E eu posso dizer que sim, que são fruto do seu trabalho também. Lógico, não é só você, a gente soma com outros irmãos, vai somando tudo. Mas muitos debates teológicos dentro de grupos e tal, não digo debates, é assim, muitos estudos são baseados em cima dos vídeos que vocês fazem, Uhum. sabe? E eu compartilho com os irmãos, a gente está sempre aprendendo, conversando, debatendo, entendendo os porquês também, tá? Então a gente agradece muito, mas antes de encerrar esse vídeo, eu tenho uma surpresinha para você, tá bom? Eita. Eu tenho uma surpresinha para você e eu peço paciência, não sei se vai funcionar aqui. Se não funcionar, a gente faz de outro jeito, mas eu trouxe uma surpresinha aqui, tá bom? Eu enviei para você aí, o pessoal de casa tá vendo aqui na tela. Pode dar o play. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Alex Alves, aqui de Nova York. Vou deixar aqui uma dedicatória aqui para o meu amigo, pastor, irmão, pastor Igor, né? Que, para ser sincero, eu estou começando a conhecer há pouco tempo, né? Não faz muito tempo que eu conheço, mas ultimamente a gente tem tido um contato mais próximo e quero externar aqui, né, a importância que ele tem para o reino de Deus. Eu, como um participante desse projeto, desse mover de Deus no tempo do fim, para a restauração de todas as coisas, né? Despertamento da igreja, finalização da casa de Deus nesse tempo do fim, né? Da edificação da casa de Deus, essa obra que precisa ser concluída, aperfeiçoada. Como um participante desse projeto, eu reconheço plenamente que o irmão, pastor Igor, ele tem exercido um papel importantíssimo, né, nesse projeto do Senhor, que por graça e misericórdia tem nos escolhido, né? Então, o pastor Igor, ele tem aí essa graça de conhecer profundamente a parte histórica da igreja, e é um exímio conhecedor das Escrituras, principalmente da lei dos profetas, que é a marca, né, desse mover de Deus, dos filhos dos profetas. Que Deus continue usando poderosamente e sendo essa pessoa humilde que ele é, né, eu não posso dizer muita coisa a respeito de uma particularidade maior a respeito dele, porque ainda não tive, né, devido ao tempo em que nós nos conhecemos, a oportunidade de vivenciar algo mais do que eu estou aqui dizendo a respeito do irmão. Mas tudo o que eu posso dizer é isso, que até aqui só tenho coisas boas para falar do irmão. Irmão, é uma bênção, desejo tudo de bom e que você siga assim, firme e forte, sempre constante na obra do Senhor. Um abraço para você, Deus te abençoe. Amém. Esse é o nosso pastor Alex, né? Alex, cara, que maravilha. Alex, ó, um beijo para você, um abraço. Amém. É um pastor muito manso, Verdade. tá? É um pastor que muito atencioso e que também
ele tem uma fome da palavra, do conhecimento. Quem dera se os pastores fossem como ele. Rapaz, a gente estaria feito, né? A gente estaria feito se os pastores tivessem esse coração assim como ele tem, né? De amar, de poder estar abraçando, né? Ensinando com excelência, né? Com vontade, com busca, né? Então ele está de parabéns. Um abraço aí para você, querido, né? É uma honra fazer parte da mesma geração que a sua, né? Para a gente poder edificar esse reino aí. Glória a Deus. Amém. Irmão, fica aí que tem mais, tá? Abre aí. Pastor Igor Guerreiro é uma bênção, é uma inspiração para mim, por causa da sua dedicação pelas coisas de Deus. E de fato foi um privilégio ter conhecido o pastor Igor Guerreiro pelo YouTube. Foi um privilégio ter feito com ele e com o pastor Pedro, com o pastor Damásio, o Seminário do Reino. Foi um divisor de águas na minha vida. Aprendi verdades que eu não enxergava acerca do milênio. E com esse entendimento que eu tenho hoje acerca do milênio, parece que eu leio uma outra Bíblia, né? Então, a dedicação dele, no canal dele, é uma inspiração para mim. E eu tento imitá-lo, fazendo com que eu tenha sempre um tempo disponível para poder gravar vídeos, para poder edificar as vidas de outros irmãos. Então, sem exagero nenhum, pastor Igor Guerreiro é de fato uma referência para nós. Eu não o conheço pessoalmente, mas eu percebo no meu espírito que de fato ele é um homem de Deus, tá? Então é isso que eu tenho a dizer em poucas palavras acerca do pastor Igor Guerreiro. Amém, amém. O Wagner também, rapaz. Amém. Ele é um homem inteligentíssimo. Demais. Inteligentíssimo, né? Muito bem articulado nas palavras, sabe falar muito bem. Já vi vídeos dele, né? Começou pequeno. Não desista, Wagner, do seu canal. Não desista, continue nessa mesma pegada. Eu tô há 7 anos no canal, tô com 11 mil, cara. Eu não desisto, né? Tem gente que tá há 3 anos e tá com 200 mil. O meu tá dentro do centro da vontade de Deus, cara. Se Deus quiser que fique isso até o fim, vai ser. Vai Se ser. Deus quiser botar para 400 mil, vai ser. O importante é a gente continuar ali na mesma pegada. Então, continue perseverando, faça o seu trabalho excelente lá, que você sempre faz, né? Ensinando, né? De uma maneira, a gente precisa marcar um dia para a gente poder fazer uma live, porque você é um camarada que realmente entendeu o reino, cara. Você entendeu. Né? A gente percebe quando alguém entende o reino. Você é uma dessas pessoas, parabéns. Continue, né, dessa forma, porque Deus vai te honrar poderosamente, querido. Amém. O irmão Wagner é um orgulho para mim, tá? Porque a gente se conheceu em meio a um debate sobre dom de línguas, ele me deu um banho de informação de Bíblia que eu fiquei assim, ó, tá, me rendi, tá bom? Você saiu falando em línguas estranhas. Não, o que acontece? Esse irmão, por incrível que pareça, eu até digo pro pessoal de casa, não tem desculpa, ele gravava áudios e passava manualmente, pessoa por pessoa, para pregar a mensagem pelo WhatsApp. Eu disse, meu irmão, isso não pode ficar só assim. Eu incentivei ele, abre o canal, porque vai alcançar mais pessoas, entende? Então, graças a Deus, ele está nessa caminhada. Eu estou muito feliz por estar fazendo parte, né, dele. E quando eu disse para ele, ó, irmão, o próximo episódio o pastor Igor vai gravar com a gente. Não, tá brincando, porque a gente falava de você há muito tempo. Tá brincando? Não, vai participar, pô. E ele, pô, que maneiro, que legal. Então, realmente, ele é uma bênção. Eu vou te mandar um outro aqui agora. Eu fiz um trabalho duro aqui, hein? Esse daqui eu quero ver se você conhece. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. E aí, gente boa? Fala aí, Igor Guerreiro, meu amigo, pastor. Querido, eu quero falar bem rapidinho aqui a nível de... A Bíblia fala que a gente deve honrar quem tem honra, né? E eu quero estar te honrando, tá? Que Deus tenha usado muito a sua vida no seu ministério, nessa nova caminhada, que agora está em tempo integral na obra.
eu quero aqui lembrar de uma época, há 2 anos atrás que aconteceu. Você me chamou no privado e você disse: Márcio, aquela palavra é poderosa, cara. Como que só tem 80, 50 visualização, a palavra daquela? Vamos montar um grupo e vamos fazer um esquema aí pra gente indicar um ao outro, uns canais aí. E eu lembro que a gente conseguiu juntar 18 canais, né? E aí o propósito, né? Deus te direcionou para fazer isso. E o propósito era fazer os canais crescer, né? Divulgar e fazer o canal crescer. E eu lembro de uma fala sua que você disse: quando a gente conseguir alcançar um canal grande só, pronto, quando um de nós crescer, nós vamos crescer junto, né? O canal nosso vai ser abençoado. E de fato aconteceu, não demorou muito. A gente começou a fazer live com o Pedro, com o irmão Luiz, entre outros irmãos aí que veio, Deus foi colocando na nossa vida, né? E o nosso canal cresceu, né? Então foi bênção, né? Eu quero relembrar você desse dia, né? Lá atrás, né? Eu tava com 80 inscritos, 120 inscritos, não lembro. E você tava com 2.000 inscritos, 1.500 inscritos, eu não lembro também qual foi. Eu sei que a gente tinha pouquíssimos inscritos, né? E depois dessa época, né? Dessa direção de Deus, o nosso canal, né? Foi levantado, né? Deus abençoou grandemente. O fato é que aquele grupinho não prosperou, né? Depois entrou uma galera lá que não teve jeito. Mas a ideia inicial e o propósito foi a direção de Deus, né? E deu certo. Tá bom, querido? Um abraço. Você tem sido bênção na nossa vida, tá? Deus abençoe. Amém. Márcio também, rapaz, é um querido. É um homem que também, olha, ele consegue tirar água da pedra, rapaz. Assim, você lê o texto, não vê nada, ele tá enxergando tudo ali, né? Ele é muito bom e ele relembrou um fato aqui, Wagner, que de fato aconteceu. Eu tinha um canal, é o mesmo canal, né? Que tinha 2.000 pessoas mais ou menos. E eu via lá os caras com 80, 60. E é a mesma coisa, um homem de Deus com conhecimento como o Márcio. Eu falei assim, poxa, eu não tenho um canal grande, cara. Meu canal é pequeno, meu canal é 2.000. Mas o que eu posso fazer para poder ajudar ele, eu vou fazer. Exato. Né? Aí eu chamei ele e falei, cara, eu não tenho muito para oferecer, mas, pô, a gente não pode ficar com essa palavra aqui. Parada, assim, ou por pouca pessoa. Fazendo um estudo maravilhoso desse com 15 visualizações, né? Aí a gente teve a ideia de fazer um grupo, e esse grupo aí, mas aí acontece que a gente quer ajudar tantas pessoas, que a gente acaba inserindo outro, daqui a pouco o negócio que era 5, 6, 7, acaba tendo 30 pessoas, né? E a gente não conhece a índole de todo mundo. Exato, esse é o problema. Né? A gente não conhece, o do Márcio eu conhecia, né? De outros irmãos, o Anderson eu conhecia, amigos meus até hoje, né? Mas tinha outros que não, que ensinava lá uma coisa, mas não tinham a vida daquela pessoa ali. Então, são coisas que a gente aprende, né, com o tempo, mas valeu, o canal dele tá lá, né? Os irmãos estão aí, e a proposta continua sendo a mesma. O que a gente puder ajudar as pessoas, a gente vai ajudar, né, para poder estar divulgando com força o evangelho. Amém, meu irmão, amém. O último que eu quero te trazer aqui, eu deixei por último, porque eu sei que é especial para ti, tá? Não é minha mãe não, né? Não, eu acho que é aqui, vamos ver. Eu sei que é especial para ti, dá uma olhadinha aí, tá? O que esse camarada tem para te dizer aí? Vamos ver. E aí, gente Pedro boa? Porta-Orelha. Grande irmão de caminhada, pastor Igor Guerreiro. Irmão, eu sou suspeito para falar de você, cara. Tu é um cara que foi Deus que nos uniu antes da fundação do mundo, meu ministério com o teu, pra gente abençoar muitas vidas aí. Tenho certeza que estava escrito nos planos do Pai, unir as nossas vidas, irmão. Tu é um cara que eu tenho o privilégio de caminhar junto, ombrear contigo esse exército de Cristo. Eu tenho certeza que isso vai ser eterno. Amém. Um momento marcante na nossa vida, tu vai se lembrar, foi quando a gente estava de joelho, lá na casa do Pai, no ministério do pastor Márcio. A foto tá aí, te mandei. Sendo levantado pastores, eu e você. Lembra? Sim. Choramos que nem criança, né, meu irmão? Ali eu senti a virada de chave na nossa vida e no nosso ministério. E aí, a gente está vendo para onde Deus está nos levando. Só tenho de dizer que tu é um grande irmão. Eu pretendo
estar junto contigo nessa caminhada. Também, querido. Até a gente receber a nossa coroa da vida. Amém. Um abraço, meu irmão. Deus te abençoe. Que tu continue sendo esse homem prestativo, amigo, irmão e pau pra toda a obra. Tamo junto. Gente boa! E aí, gente boa! Ah, foto aqui da nossa consagração, né? Sim. Rapaz, que maravilha. Pedro, rapaz, olha só, vou te contar. Eu conheci ele por intermédio da esposa dele. Uhum. Porque a esposa dele foi que começou o canal dele. Ela que começou o canal, É gravando mesmo? os vídeos. Foi a Fernanda. Se você for pegar lá os primeiros vídeos dele lá de 2016, 2018 mais ou menos, né? 17, 18. Ela que gravou os vídeos e ela que me descobriu, né? Ela me descobriu e mandou uma mensagem para mim lá no Messenger. E aí, na conversa, a gente descobriu que eles aprenderam junto com o pastor Damásio. O pastor Damásio foi que me discipulou. Então, olha Aí eu só. falei assim, que isso? Vocês são da igreja dele? Não, nós éramos da igreja dele, ficamos lá 10 anos, né, e tal. Eu falei, nossa, que maravilha. Aí foi quando a gente começou a conversar. Aí o Pedro entrou na jogada, começou a gravar vídeos, conheceu o Luiz, né? E aí, em 2018, foi quando eu fui na casa dele, gravou o nosso primeiro vídeo juntos, né? Sombras e Realidades, né? Aquele vídeo ali. E a partir dali, Deus fez uma mistura santa, né, entre eu e ele ali, que foi uma amizade, como ele falou no vídeo aqui, né, antes da fundação do mundo, né? Amém. Eu e Pedro, a gente tem a mesma pegada, a gente se entende muito bem, né? Ele me puxa a orelha quando preciso, eu puxo a orelha dele quando preciso, né? Ele me ensina, ele me instrui, faz ajustes para mim, né? Então, Pedro, ele é um camarada que eu sinto uma honra, um prazer enorme, né? De trabalhar com ele, de estar perto dele. Pô, e o nosso ministério teve tudo a ver, né? E tem tudo a ver. A família dele é maravilhosa, as filhas, né? A esposa inteligentíssima ali, ele é muito abençoado. Então, ele é um irmão mesmo, cara. Eu vejo ele como um irmão, né? Não só irmão em Cristo, mas eu vejo ele como se fosse irmão de sangue. O Pedro é um camarada que, rapaz, não tem palavras para poder dizer a nossa consagração juntos ali. Eu chorava que nem uma criança, né? Que dele marcou, cara, selou. Sim. Né? Se eu tiver a oportunidade de falar para Deus, Senhor, se você puder colocar o meu reino, né? As minhas nações do lado dele, coloca. Né? Poxa vida, que pra gente honra. poder reinar ali, ó, ser nação vizinha ali dele ali, ó. Amém. Ser uma nação vizinha pra gente poder trocar um churrasco ali. Amém. Ele é uma benção. Eu te amo muito, Pedro. Te amo muito, querido. Amém. Meu irmão, o que eu quero dizer é o seguinte, tá? O que eu quis trazer aqui para você é uma demonstração de carinho. Há um mês atrás eu fiz um vídeo que o título de vídeo é Edificando os Muros, né? Aquela história bíblica muito, muito bonita que é contada lá, né? E eu fiz essa menção a você, a muitos irmãos que nos instruíram, tá? E todos esses irmãos que gravaram para ti, de certa forma, me instruem ainda. Porque eu aprendo com vocês. E não só eu, acredito que o público que está em casa, os teus inscritos aí que acompanham o canal, eles se sentem abraçados e são pessoas que gostariam também de te demonstrar esse carinho. Porque muitas vezes a gente está aqui do outro lado da tela, gravando, e as pessoas não sabem dos nossos problemas, nossos anseios, as nossas dificuldades, entende? Mas hoje eu entendo. Então, o que eu estou passando para você é, você não está sozinho. Nós Amém. todos estamos junto contigo nessa mesma caminhada e nós temos um rumo. Aí é que está a questão. Sim. Nós temos um rumo e um objetivo e vamos até o fim no cumprimento desse objetivo. Hoje, Amém. Eu me preparando para vou gravar esse vídeo com o irmão e tal, escutei um pouco dos teus vídeos para fazer e eu trabalho com limpeza de estofados aqui nos Estados Unidos. Não sei se você sabe, mas eu trabalho com isso. E aí eu fui no banheiro para descarregar água suja. E o dono da casa, ele é evangélico, né? E tinha um versículo na parede do banheiro dele, num quadro. E esse versículo, nossa, esse versículo foi enviado para mim dizer para o irmão Pedro, que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
Então, para mim, esse versículo se enquadra contigo, tá? E o que eu quis trazer aqui é uma palavra de carinho para você, que a gente possa seguir nessa caminhada junto aí. Tá bom, meu irmão? Amém, querido. Eu que agradeço, tá? Vocês não são apenas irmãos que apareceram, né? Vocês são presentes, né? Vocês são presentes. Vocês são, eu posso dizer que eu sempre orei ao Senhor, né? Lá naquela época lá, eu orava muito a Deus, Senhor, não nos deixa pregar essa palavra sozinho. É só a gente aqui falando, parece que estamos no meio do deserto, mesmo que esteja diante de milhões de pessoas, né? Levante mais homens, né, que tenham um coração voltado para o ensino, que queiram ensinar o que a gente ensina, Sim. né? Então são vocês, né? Eu acredito no fundo do meu coração que vocês são fruto da minha oração. Mesmo eu não Amém. conhecendo você, eu estava já orando por você, Amém, tá? amém, amém. Para que vocês viessem hoje a aparecer. Então, na verdade, vocês são dádivas, né? Benevolência, são presentes de Deus, né? Para todos nós, né? Um aprendendo com o outro, né? Um ensinando o outro, corrigindo o outro. E isso é maravilhoso, cara. O corpo de Cristo, quando ele é centrado em Cristo, ele derrama dons a todos, né? E a gente cresce com todo mundo. Amém, meu irmão, amém. A gente agradece, eu agradeço aqui tua participação aqui. Para você de casa, por favor, aqui embaixo vai ter o website do canal Venha o Teu Reino. Também vou deixar um vídeo aqui que eu vou recomendar. Os irmãos, por favor, vão lá, se inscrevam no canal do irmão, porque é bênção, literalmente, vamos entender esse evangelho do reino. Eu vou começar a tratar aqui também. Se precisar chamar a ajuda do irmão, eu vou chamar. E a gente vai junto nessa caminhada, tá bom? Tamo junto. Meu irmão, Jesus. que Deus abençoe e até a eternidade. Até Deus a eternidade, abençoe. querido. Amém, Valeu, amém. paz. Paz.